Eu hoje tenho algo para partilhar convosco, no qual eu estou bastante entusiasmado, mas estou muito preocupado, porque, amém? Não sabes o que eu vou dizer? Olha, Fernando, o meu esboço tem tantas páginas, que nós ficamos aqui o dia todo. Amém? Vamos a isso? Ninguém marcou reserva em restaurante nenhum? Vamos embora? Não, mas de verdade, eu estou muito entusiasmado, muito feliz por estar a partilhar também a palavra convosco. É sempre um privilégio, tá bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bernardo. Eu sirvo nesta casa há alguns anos e tenho tido o privilégio de partilhar também o púlpito com o pastor Joel e outros pastores desta casa, na qual o pastor Joel e a família estão de férias. Nós desejamos bênçãos para a família e também para quem está de férias, para os nossos irmãos, líderes desta casa. Para quem já esteve de férias, Deus vos abençoe na volta, coragem agora para voltar a trabalhar. E também queria honrar e também dar um alô especial para quem nos vê pelo YouTube, porque o YouTube é uma bênção. Nós temos uma transmissão online. Eu, a semana passada, estava de férias com a minha família, não estávamos em Lisboa, e tivemos a oportunidade de ver pela nossa transmissão. Então, obrigado a todos os que servem também na transmissão, porque permite-nos Amém, salve de palmas. Amém, obrigado por isso. Permite para aqueles irmãos que não podem estar por vários motivos, possam também acompanhar e celebrar e cultuar connosco também. Amém? Então nós hoje vamos falar sobre a conversão de Saulo. É um texto conhecido provavelmente por grande parte de vocês, e eu espero extrair alguns ensinamentos e algumas aplicações para a minha vida e para a tua vida que façam sentido hoje, que sejam algo que tu estás a precisar de ouvir, seja algo bom que tu possas aplicar na tua vida também. Não seja apenas mais, eu já conheço esta história, eu já sei o que é que tu vais dizer. E não, vamos estar sensíveis à voz de Deus. Então nós vamos falar sobre conversão. E antes de eu ir ao texto, eu queria dizer-vos o que é que significa conversão. Eu fui ao Google, eu fui ao ChatGPT, e alguns sinónimos para conversão em português são transformação, mudança, modificação, transmutação. Depende muito do contexto. Pode ser também aceitação, cooptação, atração. E pode ser uma mudança de direção, uma viragem, uma virada. E para os irmãos que são brasileiros, nós no Brasil temos uma expressão que é fazer uma inversão de marcha. Para quem sabe isto, ou seja, o carro está a ir num sentido e faz uma inversão, uma mudança de sentido. Então isto tem muito a ver com o que nós queremos falar hoje. E a palavra conversão vem do latim, de conversio, que é transformar algo em outra coisa. Conversão, ou converter algo, também pode ser, por exemplo, de converter uma moeda. Eu vou converter euros para reais, por exemplo. Euros para dólares. Eu estou a converter. Ou seja, eu estou a pegar numa coisa que tem uma utilidade. Eu não estou a mudar a utilidade. Eu não estou a mudar o que aquilo foi feito para. Mas eu estou a mudar aquilo que na prática está a fazer. Eu tenho reais, agora eu tenho euros. Mas não deixa de ser uma moeda. Ou eu tenho, por exemplo, vamos converter arquivos de computador. Eu vou converter um Word num PDF. Não deixa de ser um ficheiro de aplicação de computador, de trabalho. Mas eu estou a converter, estou a mudar de algo para outra coisa. Ou também converter metros em quilómetros e etc. Unidades de medida. Não deixa de ser uma unidade de medida, mas eu estou a trocar, eu estou a mudar o sentido pelo qual aquela coisa está a ir. E nós vamos falar sobre a conversão deste homem, que é Saulo, que vocês também devem conhecer por Paulo. Então, antes de ir ao texto, mais uma vez, deixem-me só também esclarecer uma coisa. Saulo não mudou de nome para Paulo, ok? Saulo não era uma pessoa e depois converteu-se e depois mudou de vida e agora o novo nome era Paulo. Não, Saulo era um nome em hebraico e Paulo em grego. E Pedro, autor de Atos, cita isso no capítulo 13. Na primeira viagem missionária, de Paulo, ele estava na ilha de Pafos, fica no Chipre. E em Atos 13, versículo 9 diz: então Saulo, também chamado Paulo. E dali para a frente, no livro de Atos e no restante do Novo Testamento, Saulo é citado como Paulo, porque era um nome grego, fazia mais sentido para as viagens missionárias e para o povo pelo qual ele iria pregar. Ok? Só para esclarecer isto com os irmãos também, que às vezes fazemos confusão com o nome dele. Então eu queria ler convosco
E eu queria que vocês, quem trouxe Bíblia, possa abrir em Atos 9. Este texto, esta conversão, esta história está em Atos capítulo 9. E nós vamos ler bastante, tá? Como de costume, eu gosto bastante de trazer textos para os irmãos lerem comigo e nós entrarmos e aprendermos alguma coisa da palavra de Deus. Eu queria convidar-vos a ficarmos todos em pé para fazermos a leitura bíblica. Aqueles que puderem, está bem? Não se sintam obrigados nem constrangidos a levantarem-se. Nós vamos ler capítulo 9. Vamos ler até ao versículo 31. Vai passar, para quem não tem telemóvel, nem tem Bíblia física, vai passar também nas telas, está bem? Então vamos lá, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Versículo 9. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Versículo 13, respondeu Ananias. E vejam bem o que Ananias responde: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá. É uma ordem, vá. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Versículo 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Versículo 26, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Versículo 31 e último, a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém. Podem se sentar. Obrigado por me acompanharem nesta jornada. Este texto ele é conhecido por muitos de nós. É a história deste homem que era literalmente um perseguidor de cristãos. O texto começa a dizer que Saulo pediu autorização
aos chefes dos sacerdotes para ir até Damasco e ter autorização de prender quem pertencia ao caminho, portanto, quem era cristão. Então, Saulo era este homem que estava em direção a Damasco. Esta é uma cidade importante, nós depois vamos falar um pouco mais sobre isto, mas ele no caminho ele teve uma visão, um encontro especial e resplandecedor com Jesus. E é interessante que Saulo ele pergunta: quem és? Quem és tu? E o que é que Jesus responde na sua visão? Sou a quem tu persegues. E vejam que interessante, Saulo, ele não estava a perseguir diretamente Jesus, até porque Jesus já tinha subido aos céus. Ele não andava a correr atrás de Jesus: vou apanhar Jesus. É o Jesus, é esse homem que está aí a contar mentiras, eu vou... Não. Saulo estava atrás dos seguidores de Jesus. Mas Jesus está claramente a dizer: estás-me a perseguir a mim. Este é o meu primeiro ensinamento. Eu hoje não tenho pontos, como de costume tenho. Nem tenho um título para a minha mensagem especial. Portanto, acompanho no raciocínio que vocês vão entender perfeitamente. Mas se quiserem apontar algumas coisas, eu vou dar alguns tópicos para vocês. Mas vejam bem, Jesus está a dizer que a perseguição de Paulo, de Saulo, aos cristãos, era uma perseguição direta à sua pessoa. Então o ensinamento aqui é: tudo o que nós façamos, de bom ou de mau, a um cristão, o estamos a cometer ao próprio Jesus. Isto é forte e é duro. E é um primeiro ensinamento que eu quero retirar daqui. Tudo o que nós fazemos a alguém que é um seguidor de Jesus, é como se estivéssemos a fazer ao próprio Jesus. E é interessante que havia aqui uns coadjuvantes. Eu não sei se vocês perceberam no início da história, mas Paulo não estava a viajar sozinho até Damasco. Paulo estava com uns homens, alguns homens. A Bíblia não diz quantos homens, não diz quem eram, não diz muita informação sobre, mas Saulo não estava a viajar sozinho. E interessante é que o texto diz que os homens que viajavam com Saulo ouviram a voz, mas não viam ninguém. Quando Saulo estava a caminho, provavelmente estavam todos juntos a andar ao caminho de Damasco. Saulo ele cai, ele vê qualquer coisa, ele começa a ouvir e ele vê Jesus. Quem estava ao lado, ao redor de Saulo, ouviu, percebeu que Saulo caiu, que estava a acontecer alguma coisa, e eles ouviram qualquer coisa. Eles ouviram, mas eles não viam. Apenas Saulo viu o Senhor. Isto leva-me a uma conclusão também. No nosso processo de conversão, vão ter pessoas ao nosso redor que vão ouvir coisas a respeito, mas não vão ter o total entendimento daquilo que o Senhor está a fazer contigo. As pessoas vão ouvir coisas, vão perceber alguns sinais. Está a acontecer alguma coisa com o Leonardo? Está a acontecer alguma coisa? Eu estou a ver eu estou a ouvir coisas a respeito, mas eu não estou a perceber tudo o que está a acontecer no coração. Eu caminho com o Ed é meu amigo. O Ed pode partilhar coisas sobre a sua vida, sobre a sua caminhada com Jesus, sobre o seu processo de conversão, por exemplo. Ele pode me partilhar: olha, está a acontecer isto, eu agora penso desta forma, eu estou a mudar estes hábitos, estes princípios. Então eu estou a ouvir coisas. Eu posso ver alguns sinais, mas eu não estou a ver tudo aquilo que ele está a ver vindo do Senhor. Aquilo que o Ed está a receber diretamente do Senhor, entre ele e o Senhor, e eu não consigo ver. Eu não consigo penetrar no coração do Ed, eu não consigo penetrar no teu coração. Ninguém consegue sondar, penetrar no teu coração, a não ser o próprio Jesus que apareceu-te. Estão comigo? Está a fazer sentido? Parece que hoje eu estou sozinho. Não? Fernando, preciso da tua ajuda hoje. Na tua caminhada com Deus pode haver pessoas muito próximas que vão te acompanhar, que vão ao teu lado, como estes homens estavam a ir. E o texto diz que quando Saulo ficou cego, estes homens até o levaram pela mão até Damasco. Então há pessoas ao teu redor que vão te ajudar, vão te auxiliar no processo, vão te auxiliar na caminhada, vão dar-te as mãos: bora, vamos até Damasco, eu levo-te até Damasco. Mas a visão que tu tens daquilo que Deus está a falar é só tu que consegues perceber.
E depois nós temos outro elemento, outro personagem. Nós falámos dos coadjuvantes, que eram estes homens, mas há um outro personagem muito interessante, que é Ananias. Depois que Saulo teve a visão, ficou cego, foi a caminho de Damasco com os amigos, Deus foi falar com Ananias, que já era um seguidor, já era um cristão. E Deus chama Ananias para fazer a cura de Saulo. E é interessante que Ananias questiona a ordem de Deus. Ele diz, mas Saulo, oh, Deus, não sabes quem é este homem? Não estás a perceber? Este homem é um perseguidor nosso. Mas como assim? O Senhor está-me a dar uma ordem, um mandamento de eu ir curar Saulo? De eu ir até este homem que é perigoso para nós, que nos quer matar? Isto faz algum sentido? E Deus responde, este homem é meu instrumento escolhido. Saulo, o perseguidor, aquele que queria matar os cristãos, Deus está a dizer assim, Ananias, eu estou certo, este é o meu escolhido. Vejam, um homem podre, coração maldoso, foi escolhido por Deus. E agora, quantas vezes nós já não tivemos no lugar de Ananias? De ter preconceitos com a história de vida do outro. Quantas vezes eu não fui um Ananias que... Não, eu estou a ouvir mal a parte de Deus. Este homem, isto não tem solução. Este nunca vai à igreja. Este não quer saber de Deus. Esta pessoa, esta minha amiga, nem sabes a história dela, nem sabes o que ela comete, nem imaginas. Isto não tem solução, nem vale a pena orar, é um caso perdido, não vale a pena orar por ela. Quantas vezes eu e tu achámos-nos superiores a outros pela fama que os outros têm? Quantas vezes achamos que pelo histórico de alguém, ou até mesmo apenas pela aparência de alguém, a pessoa não merece a graça e a misericórdia de Deus? E quantas vezes nós também já pensámos isto de nós mesmos quando estávamos no fundo do poço? Quantas vezes nós não fomos Ananias de nós mesmos? Dizer assim, não vale a pena. Até Deus já desistiu de mim. Eu não tenho solução. O meu coração está muito longe do Senhor. Deixem-me-vos contar uma história. Eu sei que o tempo está a correr, porque vocês também ligaram isto antes. Eu vi que vocês ligaram antes. Mas deixem-me contar uma história que tem um tom de piada, foi engraçada. No momento foi muito engraçada, mas tiram-me algumas conclusões. E eu vou contar também não no sentido de criticar a pessoa que fez, vocês vão entender. Há uns anos atrás, eu fui fazer um evangelismo de rua. Eu e alguns irmãos da minha antiga igreja. E nós fomos para um sítio onde tinha muitas prostitutas e travestis. Da cidade da qual eu morava, no Brasil. E nós fomos numa sexta-feira à noite, creio eu. Tivemos um tempo muito abençoado. Nós abordámos algumas pessoas que nos receberam. Nós pudemos orar por pessoas, por prostitutas, por travestis que estavam até afastadas da igreja, pessoas que conheciam a palavra do Senhor. E nós podemos ser usados por Deus. Foi uma bênção realmente. Quando nós estávamos a sair, portanto nós tínhamos ido numa rua, numa avenida muito grande da cidade, estamos a voltar. Nós já estamos a voltar para o carro, isto era tipo 11h30, meia-noite, e tinha um grupo de irmãos que estava a terminar uma vigília de oração muito perto, na praia, muito perto. E nós estamos a chegar ao carro. E acho que o grupo de irmãos da vigília percebeu que nós estávamos ali e tal, estávamos a despedir-nos, a conversar, a orar, qualquer coisa assim. E veio um irmão de fato e gravata e tal, e ele veio falar connosco, olha irmãos, nós temos esta vigília de oração toda sexta-feira à noite, aqui às 10h30, reunimos aqui, vamos orar, e vai ser uma bênção e tal, e tal, e tal. E eu estava ao lado do meu melhor amigo. O meu melhor amigo, ele chama-se Rafael, e o Ed já está a balançar a cabeça porque ele sabe quem é. O Rafael, ele tem rastas, né? Dreadlocks, né? Ele é negro, tem dreadlocks, pá, e tem aquela aparência de pessoa que gosta de reggae e tal. Vocês estão a perceber onde é que eu estou a querer chegar? E resumindo, o irmão da vigília veio e disse, olha irmãos, vocês estão convidados, vai ser uma bênção toda sexta-feira às 10h30 da noite, está aqui, estamos a orar, vamos matar os demónios todos e tal. E ele virou-se para o meu amigo Rafael, que tinha aquela aparência de reggae music, assim, olha, e tu
Veja na próxima sexta-feira que Deus vai derrubar esses cabelos. O Rafael é um homem de Deus. Um ministro de louvor da nossa igreja. Uma bênção. Eu nunca vi ele furioso daquela forma. Ele ficou tão... Ele gaguejou. Mas eu não critico aquele homem, porque eu também sou assim. Se calhar não com o Rafael, porque é meu amigo. Eu morava com ele na mesma casa. Mas com outras pessoas que eu vejo na rua. Este não tem jeito. Este não tem cura. Isto não vale a pena sequer eu perder o meu tempo com esta pessoa. Está tão perdido. É um morador de rua. Isto é melhor mandá-lo para a segurança social. Vem alguém aqui cuidar deste assunto. Isto nem é assunto para mim. Antes da conversão, Saulo tinha uma história. O Bernardo tinha uma história. Tu tinhas uma história. Tu tens um testemunho de vida. Tu fizeste o que tu fizeste. Tu tens um passado. E não vamos poder arriscar o passado. Nós não podemos anular, apagar, trocar. O que aconteceu, aconteceu. São as minhas, são as tuas marcas, são as minhas e as tuas histórias. Era o nosso testemunho de onde nós estávamos, de onde Deus nos tirou e de onde nós estamos agora. E o que nós podemos fazer com isso é usar o nosso testemunho, usar a nossa história, usar o nosso passado a nosso favor como um impulsionador de transformação. Eu escrevi que nós podemos usar a nossa história de vida como um impulsionador da nossa própria transformação e transformação de quem nos rodeia. Tu não precisas ficar preso ao passado, tu não precisas ficar com vergonha do teu passado, tu não precisas ficar com medo de que alguém descubra alguma coisa do teu passado, tu não precisas ficar com desconfianças. Ai, Jesus, o que é que vão pensar de mim? Mas tu podes usar isso a teu favor e a favor da causa de Cristo, como testemunho de onde Deus te tirou e de onde tu estás. Amém? Alguém está comigo? Versículo 17 diz: então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Interessante que Ananias agora chama de irmão Saulo. Vejam bem, Ananias, aquele que questionou Deus: mas Deus, tu não sabes quem é este homem? Estás-me a pedir para ir lá orar e curar este homem? E Deus diz: não, ele é meu escolhido. Ele é meu escolhido. E agora a abordagem de Ananias Ananias chega e diz: irmão Saulo. E eu quero parar aqui. Irmão Saulo. Já há uma nova identidade. Saulo agora já não é o perseguidor, o assassino. Já é parte da família. Já aconteceu um milagre aqui. Já aconteceu qualquer coisa de espiritual, de divino, que Saulo já foi integrado à família espiritual. Por isso Ananias chama de irmão Saulo. Quando alguém decide verdadeiramente caminhar com Jesus, não só tem uma nova vida, mas também tem uma nova família. Tu, quem está ao teu lado, nós somos família. Por isso é que nós temos ali à entrada, quem não viu, à saída podem ver, mas à entrada da nossa igreja, nós temos assim umas letras bem grandes: bem-vindos à família. Nós somos família. Quando nós nos convertemos, quando nós decidimos caminhar com Jesus verdadeiramente, nós ganhamos uma família. Um lugar de pertença, um lugar seguro, um lugar para ser consolado, confrontado, exortado, ensinado, amado, perdoado. E é o que nós tentamos fazer aqui na CCLX. Nós tentamos fazer, nós somos pessoas imperfeitas e vamos cometer erros porque nós somos humanos. Mas nós tentamos na nossa comunidade, na nossa igreja, sermos irmãos. Temos este senso de irmandade, de cuidar uns dos outros. Dona Ananias diz que o Senhor o enviou a Saulo para que ele voltasse a ver. E deixa-nos dizer, Deus envia pessoas até nós, para nós voltarmos a ver em algumas áreas da nossa vida. Deus, muitas vezes sem nós percebermos, Deus já enviou tantos Ananias à tua vida para tu voltares a ver em tantas áreas.
Muitas vezes nós não estamos sensíveis a entender e a perceber, mas quantas vezes pessoas já não chegaram para ti e oraram por ti, intercederam, mandaram uma mensagem de gratidão, uma mensagem de agradecimento, de incentivo. Talvez aqui há pessoas que já receberam profecias da parte de Deus, mas através de pessoas, são Ananias na tua vida, na minha vida. Eu já recebi, eu fui extremamente abençoado por isso. Deus envia-nos constantemente Ananias para nós voltarmos a ver em áreas diversas da nossa vida. Mas Ananias diz que Deus o enviou para que voltasse a ver, mas não ficou por aí. O versículo não diz que é só para voltar a ver. Ananias diz que Deus o enviou para que Saulo voltasse a ver e que fosse, alguém sabe, alguém se lembra? Cheio do Espírito Santo. E deixa-me dizer, Deus não quer apenas curar as tuas mazelas físicas. Deus não quer apenas curar aquilo que é visível. Deus não quer apenas curar a tua dor, o teu problema no pé, no joelho, na cabeça, no olho, no ouvido. Deus quer além disso. Deus quer o teu coração e Deus quer te encher do Espírito Santo para que Ele faça a obra dentro, no teu interior. Porque deixa-me ler um versículo, 3 versículos em Marcos. É um texto que vocês devem conhecer, que é Jesus a falar com um paralítico. Jesus, Ele cura um paralítico. Jesus estava a pregar numa casa, uma casa cheia, e os amigos descem um paralítico acamado. Vocês conhecem esta história? Quando o paralítico desceu, Jesus curou. E o que é que os fariseus daquela época falaram? Mas quem é este? Perdão, Jesus não curou, está bem? Perdão. Jesus, Ele disse que os pecados estavam perdoados. E os fariseus começaram a dizer assim, mas quem é este homem que diz que os pecados podem ser perdoados? Marcos 2, versículo 9 a 11 diz: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Isto é Jesus a confrontar os fariseus. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 10: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O que eu quero dizer? O que é que eu estou a fazer aqui o contexto com esta história? Jesus, Ele está muito mais interessado no teu interior do que no teu exterior. Jesus está muito mais interessado na tua restauração espiritual do que na tua restauração física somente. Deus deseja uma restauração por completo. Não é só a visão de Saulo que foi restaurada. Isso era fácil. Para Deus isso era fácil. Deus, Ele manda alguém e diz: olha, ora, impõe as mãos, já está. Não são só as áreas que são visíveis e expostas, mas também aquelas áreas que ninguém vê. Essas sim doem. Essas sim são difíceis. E essas sim, Deus está a dizer: eu quero entrar e quero curar. Porque nós recebemos aqui algum irmão que está com um problema físico e nós, de repente, alguém ora e essa pessoa é curada. Toda a gente fica a ver: uau! É o extraordinário, como nós estávamos a orar ali em cima. A equipa estava a orar pelo culto e orámos sobre isto. O extraordinário de Deus. Nós ficamos arrepiados, emocionalmente ficamos. Mas e o ordinário de Deus? Os processos que ninguém está a ver. A cura interior. Por isso que Ananias orou para que Saulo fosse cheio do Espírito. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, a limpeza interna começa. O processo de sair os velhos hábitos e iniciar novos hábitos começa. A doença sai, a cura vem. Cura física, mas também da alma. E no versículo 18 diz: imediatamente, ou seja, logo após a imposição de mãos de Ananias, imediatamente, tal como escamas, caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente.
Então, conversão é um processo em que as escamas dos olhos vão caindo. Há áreas da nossa vida que estavam cegas quando nós encontramos Cristo. Cegas, completamente cegas. Completamente distorcidas. Por isso é que a Bíblia fala de conversão, de mudança de sentido, de viragem, de uma adaptação, de uma transformação. Há áreas da minha vida em que eu estava completamente distorcido, a andar neste sentido, mas Deus quer que eu faça uma inversão de marcha. No sentido que eu estou a dar à minha vida, no sentido que eu vejo a minha vida, que eu vejo as pessoas ao meu redor, como eu vejo, como eu sinto, como eu falo. Existem áreas da nossa vida que imediatamente as escamas caem quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. É imediato, assim como Saulo. Não estava a perceber, eu estava a ver mal. Como é que eu não entendia isto desta forma? É algo espiritual e inexplicável, mas existem outras áreas da nossa vida que as escamas vão caindo conforme a nossa caminhada com Jesus vai evoluindo. É um processo de maturidade e de conhecimento. Quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais escamas vão caindo. Eu escrevi que quanto mais verdades eu conheço sobre Jesus, quanto mais eu leio a sua palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu peço, eu oro por alguém, eu estou junto, eu converso sobre, eu estou nos cultos a louvar e engrandecer o nome dele, mais as mentiras que o diabo põe na minha mente saem. Amém? Quanto mais verdades eu ouço e conheço sobre Jesus, mais as mentiras do diabo vão saindo. E este versículo 18 ainda diz que quando as escamas caíram, quando Saulo voltou a ver, o texto diz mesmo, levantando-se, foi batizado. Levantando-se, foi batizado. Parece que a cronologia é tipo, eu voltei a ver, bora. Algo aconteceu dentro de mim. Urgência, urgência. Eu quero ser batizado. Eu quero esse Jesus. Eu quero confirmar isto na minha vida. O batismo, ele é uma resposta individual, pessoal, da presença do Espírito Santo em mim. Algo está a mudar. Eu quero batizar-me. Eu quero ser da família. Eu quero declarar publicamente que eu sou de Jesus agora. Por isso que é algo tão importante. Por isso é que nós priorizamos e fazemos festa quando nós realizamos os batismos na nossa igreja. Nós temos prazer e privilégio de estar aqui a participar da decisão pública de quem está a descer às águas. E Saulo assim o fez. E depois da sua conversão, depois desta história toda, versículo 19 diz, e depois de comer recuperou as forças. Saulo então passou vários dias com os discípulos em Damasco. Versículo 20 diz, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. É o sinal de uma verdadeira conversão. Querer falar da conversão. Querer falar de quem eu me converti. Para quem eu sirvo hoje. É uma resposta natural, imediata e deveria ser até urgente da nossa parte. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, sermos batizados e queremos verbalizar, queremos testemunhar, queremos dizer, olha, eu era assim, eu era um perseguidor, eu fazia chacota, eu gozava com quem era da igreja, mas eu entendi, eu vi, escamas caíram dos meus... Eu não estou nem a acreditar, como é que eu fui capaz de fazer isto? Como? Mas digo-vos agora, Jesus é o Filho de Deus, é a salvação vem nele, é através dele. O texto diz que Saulo continua a pregar e a confundir a cabeça dos judeus, porque sabiam quem ele era. Nós lemos já no texto que Saulo ele levantou-se, começou a pregar, começou a discutir nas sinagogas, mas as pessoas começaram, mas espera aí, mas quem era este? Então, mas este não era aquele que perseguia e agora está aqui a falar tão bem, está aqui a falar de Jesus, mas havia qualquer coisa que não estava a bater certo. O versículo 26 diz, quando chegou a Jerusalém,
tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então vejam bem, na conversão de Saulo, após a sua conversão, após o seu encontro com Jesus, houve desconfiança pela parte dos outros. Houve desconfiança para aqueles que o rodeavam, diziam assim, isso está estranho. Que tem cheiro de que alguma coisa não está a bater certo. Mas este não era aquele que matava, perseguia. Saulo sofreu desconfiança pelo histórico, pelo passado. Nós já falámos sobre passado aqui. As pessoas não acreditavam na mudança que estava a acontecer na sua vida. Provavelmente as pessoas achavam até que era uma armação. Que ele vem com um discurso de que agora é do caminho, que agora é um de nós, para nos prender. Era algo que não fazia sentido nenhum. Era como se, pensem individualmente em alguém muito mau que vem à vossa cabeça. E assim, esta pessoa é terrível. Esta pessoa, por mim, não merecia nada. Pessoa mesmo má. Agora imagina esta pessoa sentada ao teu lado aqui neste culto. Faz sentido? Eu imaginei o Putin, eu não sei porquê. Eu não faço ideia, mas eu pensei no Putin. Eu não vou entrar em política, nem geopolítica, nem em guerras, não vou entrar. Mas eu pensei, para mim Putin é uma pessoa que transmite uma pessoa má. Ok, e eu fiquei a pensar, se o Putin entrasse naquela porta, pedisse um cafezinho, eu ia achar muito, muito estranho. Muito, muito. Eu ia ficar muito desconfiado. Eu ia pensar assim, bom, ele vai mandar aqui uma bomba aqui e vai arrebentar connosco. Será que nós, Portugal, fizemos alguma coisa de mal? Falámos mal dele? Mas pense em alguém assim que gera desconfiança e sentasse aqui ao teu lado, a louvar o Senhor, a falar da maneira que nós falamos, a levantar as mãos, a discutir coisas da Bíblia. Está estranho. Mas isso é consequência do pecado. O pecado gera desconfiança nos outros. Por exemplo, se eu traio a minha esposa, ela vai desconfiar de mim. Ela até pode me perdoar, nós até podemos reconstruir o nosso relacionamento, mas vai haver uma desconfiança no início. Se eu falo mal de alguém, por exemplo, eu falei mal do pastor Joel, e o pastor Joel descobriu que eu ando a falar mal dele pelos corredores da igreja. É lá. Provavelmente o pastor Joel, quando voltar aqui para a semana, ou daqui a 2 semanas, ele vai olhar para mim, será que o Bernardo anda a falar mal de mim? O que será que ele anda a tramar aqui nos corredores da igreja? O pecado, ele é maldito. O pecado rompe laços. O pecado rompe relacionamentos, estraga ambientes que eram seguros. Vocês sabem do que eu estou a falar. O pecado, ele arrebenta com ambientes seguros. Ele retira a vulnerabilidade do ambiente. As pessoas não vão mais acreditar em ti. As pessoas vão duvidar de ti. Mas para a nossa felicidade, o nosso Deus consegue nos ver por uma ótica diferente. Por mais que nós fomos perseguidores, falámos mal de Jesus, criticámos a igreja, criticámos os cristãos, brincámos, fizemos chacota, ou até que cometemos atrocidades na nossa vida, coisas que nós pensámos ser horrendas, imperdoáveis. O Senhor recebe-nos com graça e misericórdia ainda assim. Ele perdoa-nos e tem a capacidade de restaurar a ponto daquele que era o perseguidor, agora é o pregador. Eu participei de um grupo na minha antiga igreja. Deixa-me contar este breve testemunho. E nesse grupo, para explicar um pouco o contexto, nós tratámos de restauração. Era o Celebrando Restauração. E era um grupo, homens com homens, mulheres com mulheres, e nós podíamos partilhar um pouco, teve um dia, um momento que podíamos partilhar um pouco do nosso testemunho. E era uma roda, éramos pai 15 ou 18 homens, eu não conhecia ninguém, não conhecia a história de ninguém,
Então tudo era uma novidade. E era um ambiente seguro. As pessoas podiam falar o que quisessem, à vontade, mesmo à vontade. E a roda foi começando, as pessoas foram partilhando o testemunho. Olha, eu era assim, ou eu estou a fazer isto, eu sou assim, eu sou uma pessoa má neste sentido, eu sou uma pessoa boa neste sentido, eu tenho andado em vitória, em restauração aqui, mas eu tenho caído, eu estou em derrota nesta área. E foi falando, e depois de repente chegou o momento de um rapaz, eu não faço ideia o nome dele. Não me lembro sequer assim muito bem da fisionomia dele. Lembro-me que estava de t-shirt branca e de havaianas, é o que eu me lembro. E ele era mais escuro. E ele disse assim, olha, meu nome é tal, não faço ideia, e eu matei 3 pessoas. Isto não é brincadeira, nem é a história da carochinha. Isto é vida verdadeira. Eu matei 3 pessoas, mas eu encontrei perdão em Deus. Eu estou no processo de restauração. Eu disse só isto. E aquilo chocou-me, aquilo marcou-me profundamente, porque na minha inocência, pela aparência eu não diria que aquele homem era um assassino. Mas o ambiente seguro fez-me não ficar com desconfiança e com medo. Porque nós sabíamos que estávamos todos em processo de conversão, em processo de restauração. Eu, se calhar, com uma mentira que para mim, na minha cabeça, era a mentira que eu lutava, era a minha dificuldade, e o irmão com assassinato. Ele estava a responder judicialmente, isso é outro assunto, mas nós estávamos em pé de igualdade. Ninguém era pior que ninguém, ninguém era melhor que ninguém. Todos pecámos e destituídos fomos da glória de Deus. Está lá escrito em Romanos. Todos pecamos. Todos estamos num processo de restauração. E eu e tu temos provavelmente ambientes na nossa vida, círculos de amizades, na família, no trabalho, lugares onde parece que temos que provar alguma coisa. Eu queria pedir a vossa paciência, o tempo já passou, mas eu queria realmente tocar neste ponto com vocês, porque eu acho que é muito útil. Há lugares, há ambientes que nós temos que provar que somos cristãos. Nós muitas vezes temos que fazer coisas para dizer assim, não, mas eu era assim, mas eu já não sou. Vê bem, eu sou cristão mesmo, eu sou verdadeiro, eu estou a tentar. Parece que temos que andar sempre a pisar em ovos com algumas pessoas. Em alguns ambientes, se calhar nos almoços de família, as pessoas estão sempre a criticar. Oh, lá vem o crentão, lá vem o santão, olha o que acha que é santo, acha que é superior a todos os outros. E tu tens que pisar em ovos. Se calhar nas tuas redes sociais, tu tens que pisar em ovos com os teus seguidores. Não podes mostrar tudo, porque senão perdes followers, perdes seguidores nas redes sociais e tens medo de os perder, porque se tu mostrares que agora és crente, as pessoas fogem. Que canseira, que canseira, que desconforto. Ficamos sempre à espera do que os outros vão pensar de. Sempre à espera da crítica. Semana passada estava a beber até ao chão e agora está aqui na igreja. Amém por isso. Mas as críticas vão chegar, as perseguições vão chegar. Saulo viveu-as, nós vamos ler agora. Mas antes de lermos isso, deixa-me dizer, uma coisa que eu tenho aprendido é que não importa tanto assim o que os outros vão pensar. Antigamente eu tinha esta mania de... Deixa-me corrigir, não antigamente. Eu luto com esta sensação, este sentimento de segmentar a pessoa do Bernardo. O Bernardo para este grupo é assim. Mexe-se assim, fala assim, veste-se assim. Mas com este grupo já é assado. Já é diferente, já ponho uma calça, já ponho um sapato, Mas com este grupo é da igreja. Aqui eu posso falar o evangeliquez. Eu posso falar o crentez, eu posso levantar as mãos, eu posso postar um versículo bíblico,
E as pessoas vão ver. Mas se eu voltar para este grupo, não posso postar versículos bíblicos no Instagram, no Facebook. Eles vão me criticar, vão dizer, mas tu não eras. Eu não sei se alguém também luta com isso, mas eu luto com isso. E deixa-me dizer, eu quero ser a partir de hoje aquilo que Deus quer que eu seja. Eu quero ser a versão em processo de restauração que Deus quer. Eu quero ser o Bernardo num processo de santidade que vai cair, que vai ter os seus erros, mas que não tem vergonha de dizer, eu errei. Sim, Senhor, eu errei, mas eu estou em processo. Eu estou num processo de conversão. Eu tive um encontro com Jesus e agora eu estou a tentar, mas eu vou cair. Mas eu estou a tentar, eu estou a apontar para o alvo que é Cristo. E eu escrevi, eu queria que passasse esta frase: eu quero ser a versão de mim mesmo que Deus quer que eu seja. E é isso que eu quero para a tua vida hoje. Que tu sejas a versão de ti mesmo, não que os outros vão pensar. Não até que tu queres ser, mas aquilo que Deus quer que tu sejas. Vão ter coisas em mim que nem quem é da igreja, nem o pastor Joel vai gostar de mim. E está tudo bem. Eu não tenho que agradar os outros. Eu vi uma entrevista de um ator, o meu ator preferido, chama-se Denzel Washington. Quem conhece Denzel Washington? Muita gente conhece, uau. Meu ator preferido. E eu tenho visto muita coisa dele em entrevistas, a criticar redes sociais, a criticar esta ideia de máscaras. E para quem não sabe, Denzel Washington, ele converteu-se ao cristianismo. E eu vi recentemente uma entrevista onde a entrevistadora pergunta assim: não tens medo de ser cancelado na internet? Cancelado? Cancelado por quem? Pelos teus seguidores. Eu preocupado se vão me cancelar. E ele diz assim: eu sigo o Espírito Santo. Ele diz isto numa entrevista. Eu sigo o Espírito Santo. Eu tomo nas tintas para quem me segue. Eu não quero saber quem me segue. Eu sigo o Espírito Santo. Eu achei fantástico. Achei fantástico. E ele diz assim: eu tenho fé em Deus e esperança na humanidade. Esperança. Mas ele diz assim mesmo na entrevista: mas olha como é que isto está. Então deixa-me dizer-te isto esta manhã ainda. Não tenhas medo de ser quem tu és. Ou aquilo que tu estás a perceber dos teus encontros com Deus, daquilo que Deus quer que tu sejas. Não tenhas vergonha, não tenhas medo de ser cancelado na internet, ou seja lá o que isso significa. Não tenhas medo do que a tua família vai pensar. Sê tu mesmo. Nos ambientes diferentes, ser a mesma pessoa. É o Bernardo, seguidor de Jesus, que gosta disto, faz aquilo, trabalha com isto. E para acabar, voltando à história de Saulo, ele não estava muito preocupado com os outros, porque ele continuava a pregar, e ele recebia ameaças de morte, ele fugia e continuava a pregar. Versículo 28 diz assim: Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Então, além de desconfiança após a conversão de Saulo, Paulo sofreu a perseguição. A mesma perseguição que ele cometeu, ele sofreu. Parece que o feitiço virou-se contra o feiticeiro. Há este ditado, não é? O feitiço virou-se contra o feiticeiro. Quando Ananias recebeu a ordem de Deus para ir curar Saulo, Deus disse que Saulo iria sofrer pelo nome do Senhor. No versículo 16 nós lemos, Deus diz a Ananias: eu mostrarei a ele, Saulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então deixa-me terminar também com isto, que é: quando nós decidimos caminhar com Jesus, nós vamos sofrer desconfiança por algumas pessoas. Eles não vão acreditar, não vão confiar, vão duvidar, vão te criticar. Mas também podes se calhar receber perseguição mesmo e sofrimento. Seguir Jesus não é um mar de rosas. Desculpem-me estragar a história bonita e perfeita de que agora tudo vai correr bem, e deixam-me também destruir
a teologia da prosperidade, de que agora vais caminhar com Jesus e vais ser rico e os teus negócios vão disparar e vai tudo correr. Não está na Bíblia. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo que eu venci o mundo, disse Jesus. No mundo tereis aflições. Jesus disse, e Deus disse a Ananias, que Saulo, que é o Paulo, escreveu grande parte do Novo Testamento, foi um missionário, fez viagens missionárias, pregou. Ele disse que iria sofrer. Então, se Paulo sofreu, achas que Deus não nos vai permitir passar por sofrimento? Mais tarde, Paulo escreveu uma carta aos Filipenses, e eu quero terminar com estes versículos que estão lá em Filipenses capítulo 1, 27 a 30, e eu queria convidar os irmãos a ficarmos todos de pé. Tens o texto? Obrigado. Filipenses capítulo 1, isto é depois já de algum tempo de caminhada de Paulo, já algum tempo depois de ele ter convertido ao cristianismo, ter feito algumas viagens, ter pregado bastante, e ele diz à igreja em Filipos: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Digna. Ou seja, ele está a dizer assim: olha, vocês são cidadãos deste mundo, vocês vivem neste mundo, mas vivam de forma digna do Evangelho. Não envergonhem o Evangelho. Caminhem sem envergonhar o Evangelho. Para que assim, quer eu vá e os veja, ou quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo de que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Deixem-me parar aqui. Paulo está a dizer assim: olhem, vocês vão ter oposição, vocês vão ter perseguição, vocês vão ter desconfiança, vocês vão ter preconceitos, vão bater à vossa porta coisas más, mas fiquem firmes, lutem unânimes na fé, permanecem firmes no espírito, sem de forma alguma intimidar por aqueles que se opõem. Nós vamos ter oposição, mas nós, enquanto cristãos, nós servimos um Deus que é maior que a oposição. Nós servimos um Deus, nós nos convertemos, ou podemos e devemos nos converter a Jesus, que é maior que qualquer oposição que bata à tua porta. Para eles, ou seja, para aqueles que não entendem do caminho, é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso é da parte de Deus. Paulo está a dizer assim: a oposição, o mal que está a bater à tua porta, isso é da parte de Deus. Isso é salvação, isso é cristianismo, isso é viver, isso é receber provas da parte de Deus. Versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, então crer em Cristo, converter-se ao Evangelho, converter-se a Jesus é um privilégio. Mas não apenas isso, mas também de sofrer por Ele. Está escrito, não sou eu que estou a inventar, está escrito. Versículo 30. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo está a mandar uma carta a esta igreja que está a ter alguns tipos de tribulações, de oposições, de complicações, e está a dizer assim: vocês estão a passar pelo mesmo combate, pelas mesmas dificuldades que me viram enfrentar. E agora ouvem que ainda enfrento. Isto é a prova de que nós vamos continuar na nossa caminhada, nós vamos continuar numa maturidade espiritual, mas as lutas não vão parar. Agora ouvem que ainda enfrento. Paulo ainda enfrentava oposições e lutas. Depois que nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor,
Muitas lutas vêm, muitos desertos vêm, desconfianças, preconceitos, como já falámos, falta de fé. Mas o nosso foco tem que estar naquilo que Jesus fez na cruz. Na pessoa de Jesus que venceu a morte, como nós cantamos. E é baseada na ressurreição e na convicção de que a nossa morada é na eternidade ao lado de Deus. Amém? Queria pedir-te para fechares os teus olhos. E de olhos fechados, eu queria convidar-te a refletir de que eu e tu hoje nós podemos nos identificar com alguns destes personagens. Se calhar tu estás aqui e és Saulo, completamente distante do caminho, completamente distante de Jesus. Mas hoje tu tiveste um encontro com Ele. Se calhar hoje é o teu dia de dizer: sim, eu quero caminhar com Jesus. Tu podes ser como os amigos de Saulo do caminho, que conheces Saulos ao teu redor, e estando os teus amigos cegos, podes levar pela mão até Damasco. Podes fazer esse processo com eles. Podes participar no processo de conversão de alguém. Tu podes ser também um Ananias, que identificaste que tu tens preconceitos com a história dos outros, com o testemunho dos outros, ou até com o teu próprio testemunho, com a tua história. E tu achas que tu não és merecedor, que a pessoa que está ao teu lado não é merecedora da graça e da misericórdia de Deus. Talvez estás desacreditado na conversão e na transformação de alguém que tu conheces. Tu já desististe. Já dizes: Senhor, sabes quem é esta pessoa? Não estás a ver quem é esta pessoa. Não tem solução. Mas podes ser o Ananias que ouviu o puxão de orelhas de Deus e quer ser usado para impor as mãos, curar a visão e trazer o Espírito Santo à vida de alguém. Eu não sei qual é a tua condição hoje. Eu sei que eu fui obediente ao Senhor. E eu sei que Deus está a trabalhar no coração de alguém. Eu sei, Senhor, que eu preciso de conversão contínua dos meus caminhos. Ajuda-me neste processo. Ajuda-me no processo de restauração, Senhor. Processo de cura física, mas também cura interior. Ajuda-me a encontrar-te, Senhor, todos os dias, assim como Saulo te encontrou. Ajuda-me também, Deus, a ser usado por Ti, para ser um canal de bênção para outras pessoas, para ser aquele que carrega pela mão aqueles que estão cegos até o lugar de cura. Ajuda-me a estar sensível às pessoas ao meu redor, para que eu possa ser um Ananias e impor as mãos. Ajuda-me a ser um canal de milagre e de cura através de Ti e do Teu Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor, a ser cheio do Teu Espírito Santo e a andar assim, cheio. Que o Teu Espírito Santo que habita em mim, habita no coração dos meus irmãos que aqui estão, possa continuar, Senhor, a revelar aquilo que Tu queres em nós, a versão que Tu queres de nós mesmos. Então tira, Senhor, tira a desconfiança, tira a vergonha, tira o medo e ajuda-nos, Senhor, a sermos a versão que o Senhor quer de nós mesmos. Tira, faz cair as máscaras que nós temos colocado ultimamente, Senhor.
Máscaras de que somos assim, somos assado. Ah, Senhor, que canseira muitas vezes nós vivemos, Senhor. Livra-nos, Deus, livra-nos de ficar presos à opinião dos outros. Livra-nos, Senhor, da opinião das redes sociais. Liberta-nos disso, ó Pai. Ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor quer. A sermos obedientes à Tua palavra. A dizer aquilo que o Senhor quer que nós digamos. A viver da forma que o Senhor quer que nós vivamos. Faz cair por terra tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, no meu coração. Ainda de olhos fechados, eu queria perguntar se há aqui alguém que entendeu este processo, que entendeu que conversão é uma mudança de sentido, é uma inversão de marcha na forma como eu estou a viver, como eu tenho vivido, como eu tenho olhado para o mundo, olhado para as pessoas. E se há aqui alguém hoje que diz, olha, eu quero esse Jesus, eu vi alguma coisa, eu senti alguma coisa, eu ouvi alguma coisa hoje, e eu quero responder positivamente a isso, e eu quero caminhar com Jesus. Se alguém que nesse sentido, eu queria orar por ti, eu queria que levantasse a mão, ninguém está-te a ver, só eu, e eu queria, se houver alguém nessa condição, nesta sala, amém, amém, quero orar por ti, amém, amém. Vamos orar pelas pessoas que levantaram as mãos, mas também se tu estás aqui e aí vês e percebes, e Deus está a te incomodar, que tens que converter algumas coisas da tua vida, que há algumas áreas da tua vida que estão cegas e as escamas precisam cair, vamos orar também por isso. Vamos ser humildes e entregar tudo no trono de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é notório que está aqui em nós, através de nós, e a passear neste lugar, ó Deus. Nós queremos te pedir por conversão de vida hoje. Que o Senhor converta, é o Senhor que converte, não é o pregador, não é a música, não é o ambiente, mas é o Senhor, é o Teu Espírito Santo que convence. Que o Teu Espírito Santo possa convencer os nossos corações hoje. E aqueles irmãos que levantaram a mão, que estão a dizer, sim, eu quero caminhar contigo, eu vi, eu ouvi, ó Senhor, habita no seu coração agora em nome de Jesus. Faz-los cair as escamas dos olhos e enche com o Teu Espírito Santo agora em nome de Jesus. Que haja milagre a acontecer aqui nesta manhã. Milagre de transformação, milagre de cura, milagre de transformação, de restauração, de mudança, de inversão de sentido. De inversão de sentido na forma como eu vejo determinadas coisas na minha vida. Tem misericórdia de nós. Nós pedimos para que o Senhor nos converta dos nossos maus caminhos, dos nossos maus olhares, dos nossos maus pensamentos. E nós nos alegramos em Ti, pelos corações que estão-se a virar para Ti, que estão-se a converter no Teu sentido nesta manhã, em nome de Jesus. Nós nos alegramos, porque nós agora podemos dizer, irmão Saulo, irmã Maria, irmão João, irmão António, irmã Francisca, bem-vinda à família, bem-vindo à família. Queremos caminhar juntos. Então ajuda-nos, Deus, enquanto igreja, enquanto CCLX, com as nossas imperfeições, mas a sermos uma família real, uma família ligada, uma família que transforma, uma família que acolhe, que abraça, que perdoa, que ama, que recebe, que não tem preconceitos, que não tem desconfianças no nosso meio, mas uma família também que exorta, que confronta, que mostra a direção. Ajuda-nos a ser, Senhor, uma família verdadeira em Ti, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Deus ricamente vos abençoe. Tenha uma semana abençoada. Vamos ainda louvar juntos, celebrar juntos e fiquem com Deus. Amém. Obrigado, Bernardo.